E para a gente começar a primeira sessão, eu vou começar compartilhando um pouco daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E eu oro para que o Senhor ministre no seu coração também. Então eu quero te convidar a se aquietar, tomar o seu lugar, porque o Senhor quer falar com você nessa manhã. Então prepara o seu coração, abre o seu coração para aquilo que Ele irá fazer e manifestar e ministrar aqui nessa manhã. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a Carol, eu sou de Uberlândia, lidero e sirvo junto com meu marido a On Fire Juventude. Então, nós estamos ali em Uberlândia, plantados e servimos também o Ministério Luz para os Povos, juntamente com o Richard, com a Leísa, com o Rafa e com meu marido Rafa, a juventude do MLP. Nessa manhã, o Senhor, eu estava orando e buscando de Deus, o que o Senhor tem para essa geração, para esse tempo, através da minha vida. E nessa manhã eu quero te convidar a fazer o reset do chamado de Deus para a sua vida. E eu não quero falar sobre o seu chamado pessoal. Eu não quero falar sobre você ser ministro de louvor, ou intercessor, ou ministro de dança, ou um evangelista. Não quero falar sobre isso. Mas eu quero falar sobre aquilo que o Senhor nos chamou como juventude, como igreja, como corpo de Cristo, como discípulos do Senhor. E enquanto eu orava e buscava e meditava na palavra, o Senhor me entregou, obrigada, essa palavra. E eu quero compartilhar no seu coração nessa manhã. Então, se você pode, coloca a mão aí no seu coração, vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nós abrimos os nossos corações nessa manhã, para que o Senhor ministre, para que o Senhor fale, para que, ó Deus, a Tua presença venha sobre nós. Nos dá um coração igual ao Teu. Ó Deus, e que nós possamos receber a Tua palavra, e que nós possamos ser transformados por ela. Vem sobre as nossas vidas. Pai, eu repreendo toda inquietação, ó Deus, todo espírito maligno para roubar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É assim que eu oro, pedindo para que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí, em 1 Reis, capítulo 22, versículo 17. Eu estava, antes aqui de começar, né, as nossas sessões, eu estava conversando com os meus discípulos e eles estavam fazendo um joguinho de que eu ia ministrar, né? Porque eles falam que eu sempre ministro das mesmas coisas, mas eu falei para eles que eu ia ministrar algo diferente nessa manhã. Então, talvez você não sabe quem é, mas hoje eu vou falar sobre o profeta Micaías. Mas não sobre a figura dele, mas sobre aquilo que ele profetizou. Então, para te contextualizar, antes da gente ler esse texto, o que estava acontecendo nesse momento da Bíblia? Judá e Israel eram reinos separados, e o rei de Judá foi até Israel falar com o rei a respeito de, deixa eu ver o nome, como que é? Ramote Gileade, que estava sobre o domínio da Síria, que na verdade antes era de Israel. E já faziam 3 anos que eles não estavam em guerra, e Judá fala para o rei de Israel, o rei de Judá fala para o rei de Israel: nós devemos lutar, guerrear por esse território, e eles decidem que eles iriam somente a partir de uma resposta do Senhor. Só que o que acontece? O rei de Israel recebeu uma palavra de Deus, só que era de falsos profetas. E o rei de Judá pega e fala: vamos chamar então Micaías, que era um profeta do Senhor. E antes de liberar a palavra, ele fala assim, Reis 22, 17. Então Micaías disse:
vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E é só até aqui, só a parte A do versículo. E quando eu estava orando sobre esse texto, o Senhor falou muito forte no meu coração. E eu quero compartilhar com você hoje sobre aquilo que Deus ministrou na minha vida. E eu entrei em crise, eu li esse texto e eu fiquei em crise. Eu falei, Deus, nós temos uma juventude que estão como as ovelhas de Israel dispersas pelo monte, que não tem pastor. E esqueça a figura do seu pastor principal da sua igreja. Ah, mas meu pastor é um excelente pastor. Amém, glória a Deus por isso. Mas eu estou falando de mim e de você. Nós temos nos posicionado como pastores para esse tempo, como pastores para essa geração. E não, eu não estou falando de subir aqui no púlpito, no altar, né? Subir aqui no altar e pregar, falar para as pessoas. Não, não é sobre esse ministério pastoral que eu estou dizendo. Mas sobre cuidar e amar as ovelhas do Senhor. E eu fiquei pensando, Deus, quantos jovens nós temos que estão dispersos? Talvez você está aqui e você está disperso. Quantas pessoas, quantos jovens que a gente tem na nossa juventude, ali na nossa galera, que aparece uma vez no mês, some 6 meses, aí fez a cota do semestre. Quantos jovens que aparecem num GC e falta 10? Quantos jovens que a gente tem que não tem compromisso? Quantos jovens, adolescentes, adultos que nós temos que são dodóis? Você não pode falar nada, fica com picuinha, com estresse, com mimimi. E isso o Senhor falou no meu coração, que essas características são de ovelhas que não têm pastor. Porque a ovelha que tem pastor, ela é tratada, ela é cuidada. Essas podem ser as características do nosso velho homem. Mas quando nós encontramos com Jesus, a nossa vida precisa ser transformada. Se a nossa vida não foi transformada com o encontro com Jesus, nós precisamos orar e pagar um preço para que isso aconteça. Porque não tem como encontrar Jesus e permanecer do mesmo jeito. E o pastor é aquele que dá a vida pela ovelha. O pastor é aquele que dá carona para a ovelha. O pastor é aquele que manda mensagem para a ovelha, convidando para o GC, perguntando por que não foi no culto. O pastor é aquele que chama para tomar um café quando a gente está distante, mas não só quando a ovelha está distante. Cuida quando ela está perto também. Mas eu quero nessa manhã te dizer que o Senhor te chama para que você tenha um coração de um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ah, Carol, mas dentro dos 5 ministérios da igreja, eu entendo que o meu chamado é ser evangelista. Amém por isso. Mas você precisa amar, cuidar, discipular e pastorear as ovelhas que o Senhor coloca na sua mão. E muitas vezes eu falo isso para a nossa galera lá em Uberlândia, que muitas vezes a gente não cresce, porque Deus não vai mandar para nós jovens para serem mal cuidados. Deus não vai te entregar, você quer que a sua juventude exploda. Amém, eu quero isso para Uberlândia também, eu quero isso para a sua cidade, para a sua igreja. Mas se eu e você não nos posicionarmos como aqueles que pagam um preço, que amam, que cuidam das ovelhas do Senhor, Ele não vai entregar as ovelhas. Eu sou mãe, o Noah tem 1 aninho, eu não entregaria ele para alguém que não cuida dele. Você tem
pensa aí, se coloca no lugar de pai. Você entregaria seu filho para alguém que não tem cuidado? Você deixaria seu filho com uma pessoa que não tem responsabilidade? Jesus espera de nós uma juventude que ama e que pastoreia, que cuida daqueles que o Senhor nos dá. Esse lugar aqui poderia estar cheio até as galerias. Muitas vezes, se nós nos posicionássemos como os pastores das ovelhas que Deus nos dá. E Jesus, Ele espera isso de nós. Mas para isso, nós precisamos voltar ao ponto central do Evangelho, aquilo que o Senhor nos chamou. Eu quero falar rapidamente com vocês sobre 3 aspectos, para que nós possamos ter um coração de pastor. O primeiro deles é amar as pessoas. Se você está anotando, anota aí. Ponto 1, para eu voltar a ter um coração de pastor, amar as pessoas. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Primeira João, capítulo 4, versículos 7 e 8. A Bíblia fala assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu tenho uma ótima notícia ou uma má notícia, que é, se você não ama, é porque você não conhece a Deus, porque Deus é amor. E não sou eu que estou falando, é a palavra. Agora, se você ama, você conhece a Deus. E nessa manhã eu quero te falar, nós precisamos amar as pessoas. Jesus morreu por pessoas, Jesus não morreu por cadeiras, Jesus não morreu por estrutura, Jesus não morreu pelo Instagram, não, Jesus morreu por mim, por você, Jesus morreu por pessoas e nós não estamos amando as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas, porque quando nós amamos as pessoas, nós nos compadecemos por elas e assim nós ficamos inconformados, porque elas ainda não conhecem Jesus. Você quer que seu pai, sua mãe, seu irmão, vai para o inferno, seu avô, sua avó? Não, por quê? Porque a gente ama. E por que a gente não está sofrendo com os nossos irmãos que estão indo para o inferno? Porque nós não aprendemos a amar. Deus nessa manhã, Ele quer incendiar os nossos corações com amor, um amor de pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Outra coisa, a gente só quer, o nosso amor, ele faz acepção de pessoas. Queridos, o amor de Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus nos chama para amar os diferentes. Jesus nos chama para amar a comunidade LGBTQIAPN+. Jesus nos chama para amar aquelas pessoas engajadas politicamente, que chega a ser chato. Jesus nos chama para amar os reclamões, os mentirosos e todos os aspectos da sociedade que você, quando eu falei de amar os diferentes, você pensou, mas amar essa pessoa é muito difícil. Jesus nos chama para amar os diferentes. Jesus nos chama para amar os contaminados. Jesus nos chama para amar, para que através do amor nós possamos impactar a igreja de hoje, o povo, o mundo hoje. A Bíblia fala que nos últimos dias nós seríamos conhecidos pelo amor, mas que o amor de muitos se esfriaria. E eu oro para que o nosso amor, o meu amor e o seu amor não se esfrie. Por Jesus e pelas pessoas. Então, eu quero te dizer que nessa noite o Senhor te chama, nessa manhã, o Senhor te chama para amar. Talvez você precisa amar.
vem diretamente uma pessoa na sua mente. Mas é essa pessoa que o Senhor quer que você ame. Que você pague um preço por ela, para que ela conheça Jesus e tenha a vida dela transformada. Segunda coisa que nós precisamos fazer para que nós possamos ter um coração pastoral e que as ovelhas parem de estar dispersas. Mateus, o Evangelho, abre sua Bíblia aí em Mateus, versículo 28. Capítulo 28, desculpa. Mateus 28. Eu troquei de Bíblia na virada do ano, aí tá nova, tá ruim de passar. Mateus capítulo 28, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Versículo 20. Peraí, que eu não abri, eu estava lendo no telão. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Deixa eu te falar, a Bíblia ela não precisa de ser atualizada. A gente está no ano da atualização, mas a Bíblia ela não precisa de passar por atualização. A gente precisa de mudar as estratégias, sim, mas a Bíblia ela não precisa de reset. Eu e você precisamos. Então, fazer discípulos é uma ordenança para os dias atuais. A gente tem feito discípulos? Ou a gente tem feito seguidores? Ou a gente tem ganhado somente follows no Instagram? Ou a gente tem feito uma galera convencida? Deus não quer isso. Deus nos chama para fazer discípulos. E fazer discípulos dá trabalho. Fazer discípulos requer que nós, primeiramente, a gente precisa pagar um preço para a vida daquela pessoa. E a gente só paga um preço se a gente ama. E fazer discípulos. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho alguns discípulos aqui e quando você discipula alguém, você consegue ver a transformação que Jesus, não você, que Jesus causou na vida daquela pessoa. Muitas vezes você fica, mano, é impossível. Uau, que loucura. Quantos conhecem pessoas que foram impactadas por Jesus e você fala, quê? Mas não era daquele outro jeito? E deixa eu te falar, discipulado ele dá resultado. Discipulado é a chave que o Senhor nos entregou para que nós possamos ensinar o que a Bíblia está falando. E que isso, porque a palavra é vida, e quando nós ensinamos sobre a vida de Deus ocupa a nossa vida e nós somos transformados. Por isso, nessa manhã eu quero te dizer, eu e você nascemos para ir e fazer discípulos. Esse é o chamado de Jesus. Vão e façam discípulos. Jesus não falou, os homens vão e fazem discípulos, as mulheres ficam em casa orando por eles. Não. Jesus não falou, as mulheres, elas vão fazer discípulos, mas os homens vão trabalhar. Não. Jesus falou para todos nós, vão e façam discípulos. Só depois que você casar? Não. É agora. Quando eu fazer 20 anos eu vou e vou fazer discípulo. Não. Você com 13 anos, com 17, com 42, com 80, Deus te chama para ir e fazer discípulos. E o que nós temos feito com o pedido de Deus, a ordenança de Deus para as nossas vidas? Nós temos obedecido ou nós temos sido negligentes? E se você tem sido negligente, eu oro para que hoje seja um marco de Deus na sua vida, para que isso se finde hoje. Para que nós possamos ter um coração pastoral que ama, que paga um preço,
que discipula as ovelhas que o Senhor tem nos dado. Porque, queridos, o discipulado, Jesus, ele foi o maior discipulador de todos. Se Jesus não tivesse discipulado aqueles 12 homens, o evangelho ele não teria prosseguido. Se eles não tivessem sido bons discípulos, se a palavra não tivesse entrado no coração deles, através do trabalho que Jesus fez e por eles terem conhecido Jesus, talvez o evangelho teria se parado umas 2 gerações após isso. Mas Jesus ele nos chama para pagar um preço, amar e fazer discípulos. E, por último, mas não menos importante, que é o ponto que o Senhor falou muito forte no meu coração. Consistência e constância. Para que a gente tenha um coração de pastor, nós precisamos ser consistentes e constantes. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 38. A palavra do Senhor fala: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Quantos não são dos que retrocedem? Glória a Deus pelos que não retrocedem. Os que não falou amém, então retrocede. Está amarrado em nome de Jesus. Quantos são dos que não retrocedem? Aleluia! E eu vou falar de mim, antes de aplicar para você. Quantas vezes eu já retrocedi? Eu vou contar para vocês um retrocesso recente. Tem umas 2 semanas que eu fiz matrícula na academia, eu paguei o plano anual. Oh, Deus! A minha Nutri é a minha discípula e ela está me incentivando. Bora, Nutri. Mas, gente, eu já paguei, eu fico pensando, meu Deus, eu já paguei 1 mês, eu fui 2 vezes. Meu dinheiro, ele está indo para o ralo. Estou chorando. E o pior, não é só a minha matrícula, é a matrícula do Rafael. E juntos, nós somos 2 vezes, entendeu? E aí, eu falei para Deus, eu preciso parar de retroceder nessa área. Mas aí, eu tenho que ir para a academia muito cedo, sabe? Porque eu tenho que deixar o Nono na escola, é um rolê. Mas eu não posso retroceder. Quando começa o ano, a gente faz um monte de alvos, promessas de ano novo. E quantas vezes a gente chega no final do ano e nem cumpriu o alvo? Ano passado eu fiz um alvo de ler pelo menos 12 livros no ano. Não, mas eu falhei miseravelmente, entendeu? Eu nem sei quantos livros que eu li, se eu li 2 foi muito. Mas eu falei, Deus, esse ano vai ser diferente, mas eu não pus meta. Eu só falei que eu quero ler livros esse ano, entendeu? Deixei a meta em aberto, para a gente conseguir dobrar a meta. Então, eu quero te falar que o nosso problema é não ser constante, não ter consistência, e muitas vezes nós não estamos vivendo o sobrenatural de Deus, porque nós não somos constantes. A gente lê a Bíblia 1 semana, aí chega no final de semana, a gente para de ler porque tem muita coisa para fazer. E aí, encavalou a leitura, aí você já não tem que mais ler 3, você tem que ler 9 na segunda-feira. E muitas vezes a nossa vida, a gente vai postergando e perdendo a constância. E Deus quer que hoje isso baixe nas nossas vidas. Eu não sei você, mas eu não quero
postergar mais. Segunda-feira é feriado. Quarta-feira, se Deus quiser, eu vou na academia. Quantos creem? Quem vai comigo? Nossa, meu marido nem levantou a mão, gente. Mas Deus te chama para você parar de ser inconstante. A gente faz on fire uma vez no mês e o Senhor me deu uma palavra muito dura semana passada. E eu quero compartilhar um pedaço com você. Que é, muitas vezes a gente quer viver o extraordinário de Deus. Quantos querem viver o extraordinário de Deus? Eu quero andar na carruagem de fogo, eu quero ver gente sendo curada, a perna crescendo, sei lá, vomitando macumba. Eu quero ver o sobrenatural do Senhor. Eu quero ver a manifestação de Deus nos filhos. Mas a gente quer viver uma vida de extraordinário em extraordinário. A gente se esquece que entre o extraordinário de Deus existe o ordinário. Entre o extraordinário de Deus existem os dias, as noites, a rotina. A gente vê na Bíblia, a Bíblia é um compilado de extraordinários de Deus. A Bíblia mostra as grandes manifestações do Senhor, mas não mostra o dia a dia, o pagar um preço dia a dia. Eu quero te falar que Deus, Ele é um Deus extraordinário, mas Ele é o Deus do ordinário também. E Ele te chama para viver uma vida com Ele, mesmo no ordinário. Que você veja o extraordinário dEle nos dias normais, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade. Que você possa pastorear as vidas que Deus te deu. E, para a gente encerrar, eu quero te dizer que o Senhor tem para mim e para você muitas ovelhas, mas Ele não irá entregar se elas não tiverem pastor. Então, que nessa manhã nós possamos olhar para o Senhor e falar: Jesus, eu quero ser o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, pelas ovelhas que o Senhor entregou nas minhas mãos. Eu quero te convidar a ficar de pé. E para que você grave muito no seu coração, eu e você precisamos ser constantes nas disciplinas espirituais, para que nós sejamos transformados, para que a vida de Deus em nós seja transferida e que transforme outras pessoas. Eu quero fazer uma breve oração. Se você quer ter um coração pastoral, coloca a mão no seu coração e fala: Jesus, eu estou fazendo tudo errado. Eu não estou amando, eu não estou discipulando, eu não estou sendo constante. Mas Jesus, eu quero mudar isso hoje. Faz na minha vida, Pai. Jesus, começa a fazer aí no seu lugar a sua oração e fala: Jesus, me dá um coração como o teu. Me dá um coração que ama, que paga um preço, que dá a vida pelas suas ovelhas, assim como o Senhor fez comigo. Jesus, eu oro pela manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor nos dê um coração igual ao teu. Jesus, eu oro para que a Tua presença venha no nosso meio, que a Tua presença seja revelada a nós. Pai, peço ao Senhor para que nós possamos Te conhecer. Jesus, acha em nós corações que Te amam e transforma as nossas vidas. Nos dê um coração pastoral. Essa é a minha oração. Que nós possamos amar as pessoas como o Senhor ama, discipulá-las como o Senhor fez e sermos constantes. Essa é a nossa oração. Nos dá um coração como o teu. Em nome de Jesus. Amém. Você
Você é um proclamador do reino de Deus. Você é um homem ou uma mulher que tem sido despertado para esse tempo.